E aí, irmãos, graça e paz. Vamos seguir a nossa visão panorâmica, capítulo 20 de Levítico. E no nosso último vídeo eu falei a respeito dos relacionamentos entre parentes, que era proibido e ilícito diante do Senhor, das uniões repugnantes. Tem a ver com homossexualismo, deitar-se com animais, ou adultério, traição. E aí, no capítulo 20, nós vemos a punição desses crimes. E eu falei porque nós não devemos ficar dando ênfase a um pecado e negligenciarmos o outro pecado. Então, dentro da cultura cristã dos dias de hoje, nós vemos que damos muita ênfase ao pecado do sexualismo, mas negligenciamos a traição. Quantos irmãos não têm traído sua esposa, seu marido? E isso eu quero dizer que não está sendo algo menor do que o pecado do homossexualismo. Ambos estão na mesma balança de punição. E na lei de Moisés, no Velho Testamento, a punição para tal crime era a morte. Então vamos ler aqui, capítulo 20, versículo 1. O Senhor disse mais a Moisés: também dirás aos israelitas: todo israelita ou estrangeiro que vive em Israel, que der seu filho a Moloque, certamente será morto, o povo o apedrejará. Voltarei meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo, porque deu um de seus filhos a Moloque, contaminando o meu santuário e profanando meu santo nome. Então, Moloque era um deus antigo, um deus falso, que era muito cultuado pelos antigos, era uma cultura pagã, mas esse deus falso também é considerado um demônio. Então, a gente vai ver que os cananeus cultuavam muito esse deus Moloque, e eles tinham uma cultura de sacrificar seus filhos para esse deus, pedindo dádivas através desse sacrifício, ou até mesmo para pedindo proteção de uma determinada praga ou algo do tipo. Eles usavam esse tipo de sacrifício, eles davam crianças, e isso era abominável diante dos olhos do Senhor, e o crime desse pecado deveria ser a morte. Versículo 4. E se o povo de alguma maneira fechar os olhos para o ato desse homem, quando der um de seus filhos a Moloque, e não o matar, voltarei o meu rosto contra esse homem, e contra a sua família, eu eliminarei do meio do seu povo, bem como a todos os que imitarem, prostituindo-se com Moloque. Então o Senhor fala que aquele que vê o crime acontecer, fechar seus olhos como se nada tivesse acontecendo, teria que ser também exterminado. O Senhor voltaria seu rosto para ele e o eliminaria também. E voltarei o meu rosto contra aquele que procurar os que consultam os mortos de feiticeiro, prostituindo-se com eles, eu eliminarei do seu povo. Portanto, santificai-vos e seis santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai e cumpri os meus estatutos, eu sou o Senhor que vós santifico. Então o Senhor fala que voltará seu rosto para aqueles que consultam os mortos. E aí, versículo 7, nós vemos um dos versículos mais repetidos nesse livro de Levítico, que é: portanto, santificai-vos e seis santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E aí, versículo 8, ele fala: eu sou aquele que vós santifico. Versículo 9: quem amaldiçoar seu pai e sua mãe deve ser morto. Versículo 10: o homem que adulterar com a mulher de seu próximo deve ser morto. Versículo 13: se o homem deitar-se com outro homem como se fosse como uma mulher, os dois terão praticado uma abominação, certamente serão mortos, serão culpados da própria morte. Então, tu vê, está tudo na mesma balança, irmãos. Então, não venhamos fechar os olhos para os pecados, e também não venhamos destacar um pecado como se ele fosse um único pecado terrível diante do Senhor, e os outros fossem algo que o Senhor aceitasse. Não. Pecado é pecado, e pecado deve ser levado diante do Senhor. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Todos nós temos pecados, todos nós temos erros, e que possamos aprender a amarmos nossos irmãos, mas também a chamá-los no canto, e se está vendo algo que ele está cometendo de errado, converse com ele, leve a luz para ele, seja um sal e luz para o teu irmão. Não seja
o ministério do acusador que fica somente acusando, mas seja um ministério de filho que reconcilia os irmãos, os filhos ao Pai. Então que o Senhor derrame a graça de você ser um reconciliador nessa geração, ser realmente um luzeiro, ser alguém que salga as pessoas, que dá sentido, que dá sabor. Vamos seguir então a nossa leitura. Versículo 20. Se um homem se deitar com sua tia, terá desonrado teu tio. Eles sofrerão por causa do seu pecado, morrerão sem filho. Então, a consequência desse pecado é que ficarão estéreis. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é impureza. Terá desonrado seu irmão, ficará sem filho, também esterilidade. Então, nós vemos que às vezes muitas pessoas são estéreis por causa de pecados, porque a lei ela executa a sua sentença quando não observada. Então, um dos motivos de às vezes as pessoas serem estéreis pode ser que estejam de acordo com o mandamento com as leis morais. Lembrando que as leis morais, irmãos, elas não são opcionais, tá? Não são leis para os israelitas. As leis morais são para toda a humanidade. É para mim e para você, tá bom? Vamos lá. Versículo 26. Sereis santo para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vós separei dos povos para seres meu. O homem ou mulher que consultar os mortos ou os feiticeiros certamente será morto, serão apedrejados, serão culpados da própria morte. Então fala de novo, sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. Então o versículo vai repetir muito nesse livro, porque a maior fala no livro de Levítico é a fala do atributo santidade. E o Senhor nos ensinando como podemos nos aproximar do seu coração. Então, capítulo 21, a lei tem as leis acerca dos sacerdotes, e é interessante, versículo 5 ele fala assim: os sacerdotes não poderão rapar a cabeça, nem cortar as pontas da barba, nem fazer corte no corpo, serão santos para o seu Deus, cujo nome não profanarão, pois apresentam as ofertas queimadas ao Senhor, que são o pão do seu Deus, eles serão santos. Então, aqui tem uma outra passagem que fala a respeito dos cortes, que é aquele lá que nós falamos a respeito da marca no corpo. O sacerdote ele deve ser separado, então ele não pode aparar a barba, ele não pode fazer marca em seu corpo, tá, irmãos? E aí, lembrando que muitos irmãos podem dizer, mas nós não somos um reino de sacerdote. Então, mas o sacerdócio aqui, ele não era para todos, era para aqueles que eram da tribo de Levi e da descendência de Arão, tá? Não era um sacerdócio, todos sacerdotes. Nós somos sacerdotes hoje em Cristo Jesus, por causa do sangue de Cristo que nos comprou como sacerdote. Nós fomos enxertados em Cristo, nós fomos enxertados nessa herança sacerdotal, tá, irmãos? Nós não fazíamos parte dela. E aí, vamos continuar. Versículo 6. Serão santos para o seu Deus, cujo nome não profanarão. Aí, versículo 8. Tu considerais santo, porque é ele que oferece o pão do teu povo, do teu Deus. Pois eu, o Senhor, que vós santifico, sou santo. Então, mais uma vez, o Senhor falando que quem faz a obra da santificação é o próprio Deus e não o homem. Quem nos santifica é o Senhor. Beleza, irmãos? E aí, versículo 10, ele fala a respeito do sumo sacerdote. Ele diferencia o sacerdote do sumo sacerdote. Então, ele fala assim, ó. Aquele que é sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e consagrado para usar as vestes sagradas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará suas roupas. E não se aproximará de nenhum cadáver, não se contaminará nem mesmo por causa de seu pai e sua mãe. Então ele não poderia nem velar nem o pai nem a mãe, o sumo sacerdote. O sacerdote já poderia. Então a gente vê como era difícil ser sumo sacerdote. Ele não poderia nem se despedir de seu pai e sua mãe. E aí ainda fala sobre que o sumo sacerdote também poderia ter família, tanto o sacerdote como o sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote ambos deveriam ter mulheres honradas, e o sumo sacerdote ele dá uma ênfase a respeito de uma mulher virgem. Ele tomará por esposa uma mulher virgem, não poderá se casar com viúva, divorciada, moça desonrada ou prostituta. Ele se casará somente com uma virgem do seu povo. Então, um destaque a respeito do sumo sacerdote. Então, essas são as leis a respeito dos sacerdotes que o Senhor declarou
aos israelitas na presença da comunidade dos israelitas ali no Monte Sinai. E é isso, irmão, capítulo 20, capítulo 21. Então, que possamos, como eu disse, aprender a sermos reconciliadores de filhos ao Pai, que não venhamos levantar uma atitude de espírito de condenação aos nossos irmãos, ficar acusando eles, mas que possamos levar à luz. Então, se você está vendo que o seu irmão está cometendo um pecado, não feche os seus olhos para com ele. O ame. Uma atitude de amar é chamar ele no canto e falar a respeito daquilo que você está vendo. Uma atitude de negligenciar é você ver e deixar como está. Então, não negligencie aquilo que o Senhor está te mostrando, tá, irmãos? Essa é a minha colaboração com os irmãos, capítulo 20 e capítulo 21, livro de Levítico. Valeu, irmãos. Tamo junto.